programa De Cara com Cara está de volta hoje mais uma vez. E para esse final de ano, eu estou trazendo uma figura muito bacana, muito querida minha, e eu acho que de muita gente que conhece o trabalho dessa moça. Eu estou falando de Soraya Pericoco. Sim. Querida, que bom estar aqui com você. Que bom, eu que agradeço. Pois é, mas Soraya, aliás, faz tempo que eu estou querendo trazer você aqui, hein? Pois é. O que é que houve? Que você estava trabalhando demais? A gente trabalha demais, né, Cida? É verdade. Aí a gente não consegue conciliar a agenda. Mas hoje você está aqui e eu estou muito feliz. Bom, a primeira pergunta que eu sempre formulo, você deve estar acompanhando o meu programa, sabe que eu pergunto, quem é você? Então fala um pouquinho, porque eu conheço um pouco da sua história, né? Eu conheço você há muitos anos e eu quero bem demais você, não precisa nem de eu estar aqui. Obrigada pelo seu carinho. Telespectadores, né? Cida, você é uma amiga muito querida de muito tempo, né? Na realidade, faz uns 30 anos que eu moro em Rio Preto. Eu não nasci aqui, eu nasci em São Paulo. O meu pai é de um lugar que você conhece muito, que é de Monte Prazível. Ah, eu não sabia. O meu avô paterno, o Pericoco, né, veio da Itália, chegou no Brasil e foi para Monte Prazível e lá teve os filhos deles. Sim. Meu pai é de uma família muito numerosa, mas eu, na realidade, só tenho um irmão. E aí eu moro aqui há mais de 30 anos, me considero uma riopretense, porque é aqui que eu trabalho nesse tempo todo, que eu conquistei algumas coisas, principalmente na questão profissional, né? E aqui tem mais campo também, né? Assim, na realidade, quando eu vim pra cá, acho que a minha mãe pensou isso, né? Eu vim pra cá pra estudar, vim morar com os meus avós. Na realidade, assim, fui criada também pelos meus avós, com quem eu tenho muito carinho. Eles não estão mais vivos, mas também é de uma família numerosa de italianos. Só pela minha cara dá pra saber isso, né? Bom, você fez jornalismo, né? Ou não? Não fiz, Cida. Ah, não? Na realidade, eu comecei no jornalismo na época do Jornal dos Bairros. Você lembra, né? Dele, sim, né? Tinha muita gente boa, né? Na época, junto com o Lelé. Junto com o Lelé. Eu fui fazer jornalismo, eu fui trabalhar no jornal porque eu tinha feito uma orientação vocacional. E aí o psicólogo na época achou que eu tinha muito assim perfil para a área de comunicação e eu fui experimentar. Aí eu fiquei na área de jornalismo, atuando como jornalista, na realidade aprendendo a fazer jornalismo na prática, né, indo para a rua fazer matéria e tal, uns 10 anos antes de entrar num curso de comunicação que na época não tinha em Rio Preto. Fiz algumas coisas em jornal, no Diário da Região, alguns cadernos, né? E nessa época eu comecei a atuar com assessoria de imprensa. Aí eu entrei num curso de jornalismo, mas me formei em relações públicas, porque na realidade eu acho que o meu perfil, por tudo que eu já fiz na vida, assim, é muito mais uma coisa de produzir ideias, de trabalhar com eventos, de costurar ideias, de fazer projetos, né? E aí, inclusive, foi a Márcia de Freitas, eu tenho até para agradecer a ela, né? Na época ela falou assim para mim: Soraya, você tá no curso de jornalismo, é bacana tal, mas o seu perfil, você tem tudo a ver com relações públicas. E eu realmente acho que, assim, por tudo que eu acabo fazendo... eu fui pro caminho certo. Mas eu nunca me esqueço, sabe, Soraya, que quando eu e o Neneonce, porque o Neneonce começou no colunismo social em janeiro de 78 e eu comecei 10 meses depois, em outubro de 78. Então a gente comemorou os 25 anos de jornalismo juntos. Fizemos uma grande festa. É verdade. Lá no Automóvel Clube. E eu me lembro, não vou esquecer nunca, daquele tabloide que você assinou junto com a Eliana. Na época era
a editora do Diário. A editora responsável pelo Diário da Região, na redação. E eu fiquei assim, maravilhada. Tanto é que agora mesmo eu conversava com você sobre isso, você dizia, olha, eu não guardei, mas eu falei, eu guardei. Que bom, né? Eu guardei porque foi muito bem feito, foi, assim, os textos, assim, maravilhosos, e eu me senti, assim, muito prestigiada na época, principalmente por você. Que bom. E você fez outros, então, além daquele? Sim, fiz. Naquela época que a Eliane era editora lá, eu acho que eu fiz uns 3 ou 4. Todos temáticos, assim. Acho que eu fiz alguma coisa com os Dia dos Pais, fiz um tabloide na época na área de comportamento. Fiz uns 3 na época. É assim, olha, eu acho que o bom jornalista, na realidade, ele começa com a coisa de gostar de escrever e saber escrever, né, Cida? Hoje em dia, assim, às vezes eu converso muito com pessoas jovens que estão indo fazer jornalismo e eles acham que a faculdade de jornalismo vai dar isso para eles. E não vai. Se você não for para o curso de jornalismo, já sabendo escrever, gostando de escrever e tendo um estilo, você sai de lá do mesmo jeito que você entrou. É verdade. Às vezes é até pior, porque você perde tempo, gasta dinheiro para pagar a faculdade. Sim. Não é? E eu vejo mesmo que algumas jornalistas que saem de lá com textos assim, bem fracos, entendeu? E eu acho que é isso mesmo. Eu não fiz jornalismo, você sabe que eu não fiz faculdade, mas acho que a vida me ensinou tanta coisa. Claro. Que de repente a gente... Mas você fez uma faculdade que é muito boa para te ajudar a ter um senso crítico, desenvolver raciocínio, que é a questão do direito. É verdade. Você não precisa ser necessariamente fazer um curso de jornalismo para saber escrever. E depois a gente vai acumulando conhecimento, né, Cida? O direito, por exemplo, é um curso riquíssimo. É verdade. Mas nós vamos agora só para o nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, porque eu vou continuar nesse bate-papo gostoso aqui com a Soraya Pericopo. Vestibular Continuado 2014 Unilago. Venha estudar na única faculdade de Rio Preto com nota 4 pelo MEC. Ligue agora e agende sua redação. 3354-6001. Faculdades Unilago. Nada supera o conhecimento. Sonhos de uma noite de Natal no Rio Preto Shopping. Visite a decoração, encontre o Papai Noel e aproveite nossas atrações. Você pode ganhar um automóvel 0 km e 10 mil reais em Vale Compra. Natal no Rio Preto Shopping. O meu, o seu, o nosso. Levare. Conforto, tecnologia e excelência para suas viagens. Poltronas com TVs e programação individuais. Rede wireless em toda a extensão do veículo. Poltronas com reclinação com até 180 graus. Carregadores de baterias e celulares. Levare. Muito mais do que um ônibus confortável e tecnológico. E sim, uma empresa que acredita na excelência e no conforto de viagens terrestres. Faça sua história no London pré-vestibular diferenciado. A maior aprovação em medicina e em outros cursos. London, o caminho mais curto para a universidade. Desperte para uma vida mais saudável e mais feliz. Linha Natural Life da Codilar. Tudo o que você precisa para o seu estilo de bem viver. Isso, né? Mas, Soraya, eu me lembro também que você estava aí com um jornal, eu não sei se ele era mensal, era bimestral, que era Parcerias do Bem. Como é que surgiu Parcerias do Bem? Era uma revista. A gente ficou 4 anos com a revista. Era mensal na época. Surgiu porque, assim, na realidade, Parcerias do Bem era um projeto voltado para qualidade de vida, para empreendedorismo e para responsabilidade social.
que é uma coisa que nos últimos 15 anos, mais ou menos, as empresas estão focando muito nesses ramos, né? E na realidade a sociedade em geral está se mobilizando, né? Hoje muito mais, mas está se mobilizando para ajudar o próximo, para fazer por eles mesmos ações que ajudem as pessoas. Eu acho isso fantástico, surgiu disso, que na realidade assim, a gente não precisa ficar esperando administração e governos tomarem ações, atitudes para ajudar a melhorar o mundo. E a minha intenção na época foi mostrar isso, as coisas que eram feitas em Rio Preto, pelas empresas, região também a gente fez algumas coisas, nesse sentido, de a comunidade ajudando as pessoas, ações boas que fazem bem para a vida. Certo. Depois a gente eu transformei esse projeto num programa, que foi quando tinha a RPTV. Fiquei 2 anos com o programa, foi muito bacana. Foi legal mesmo. Foi muito bacana. As pessoas têm uma receptividade muito boa para isso. Hoje em dia, a Sandra Nemberg faz um programa na TV Globo, acho que é sábado de manhã, com uma proposta muito parecida com essa, que é falar coisas boas que acontecem em vários lugares do Brasil, ações do bem, entre aspas, né? Eu acho que assim, todos nós gostamos de ver essas coisas boas na televisão, na internet. Isso eu acho que ajuda a passar uma coisa positiva. Eu acho que assim, a gente não pode ficar muito sintonizado com coisas ruins. É verdade. Porque assim, coisas ruins, tragédias, fatalidades, isso acontece o tempo inteiro ao nosso redor. E se a gente se deixar levar muito por esse lado pessimista, a vida fica muito pesada. Então, eu acho que assim, a minha proposta com essas duas ações foi essa. Foi estar mostrando coisas boas e estar proporcionando assim, um lado que não é muito divulgado. Que agora as pessoas, na verdade eu acho que a imprensa agora está dando mais abertura também para isso, pelo tanto de ações que acontecem, né? Pois é, mas Soraya, há uns tempos atrás também, você tá aí com o programa aqui no canal, no 26 da NET Cidade, que é você foca uma pessoa, uma personalidade conhecida da cidade, e divulga o trabalho dela. Eu fui convidada sua na época, me deu um retorno assim fantástico, as pessoas me cumprimentavam, olha Cida, eu não conhecia esse outro lado da sua vida, achei aquilo maravilhoso. E hoje, atualmente, quem está no programa? Eu continuo fazendo personalidades. O Personalidades também é um... Aliás, eu vi recentemente o Hélio da Roquem. Exatamente. Adorei. Porque o Hélio é muito bom para falar, né? E que, assim, pouca gente também sabe a história, né? Então, o Personalidades também é um projeto que surgiu na RPTV e que agora está no 26, que eu não faço mais parcerias do bem, agora faço Personalidades, e que tem esse foco, na realidade, da biografia da pessoa, que é uma outra coisa que as pessoas gostam muito de saber. Quem é a Cida Caram? Atrás da Cida Caram... ainda faltou muito. Entrevista, mas nunca dá, né? Tem tanta história para contar, tanta coisa. Que, aliás, essas histórias minhas vão virar um livro, né? Com certeza. Não é isso mesmo? Nós estamos fazendo. Se Deus quiser, em previsão 2015, final de ano, eu estou entregando esse trabalho para você, para sua equipe, junto com o Lelê Arantes. E a gente vai contar um pouco da Cida Caram antes e depois de 78. Que 78 foi quando eu iniciei no colunismo social. E na realidade... O que você acha do nome? Você acha sugestivo? Eu acho bacana. Eu acho que assim, as pessoas gostam muito dessa coisa de se situar nas datas e principalmente assim, a gente precisa da história para entender, né? Por que as pessoas fazem o que fazem, né? Você
pegou um período muito rico aí da história, teve colaboração de várias pessoas, né? O próprio seu pai te encaminhou para essa profissão, né? As portas abertas. Sim. Aqui na época, apesar dele ter passado rapidamente por Rio Preto, porque ele chegou aqui, se não me falha a memória, em 1959, e quando foi em 1969, ele faleceu, quer dizer que viveu aqui por 10 anos, mas viveu intensamente. Ele era muito rápido em tudo que ele fazia, então aquilo acho que deu uma abertura maior para ele. Eu acho que o seu livro vai ser um sucesso, Cida. Deus quiser, Deus quiser. Mas olha, recentemente você foi contratada pelo Rio Preto Shopping Center. Aliás, quero cumprimentar a Cristina Jales por isso, porque ela teve visão, e também a direção do Empório Cultural do Rio Preto Shopping. Você hoje está fazendo um trabalho muito bacana, está levando pessoas, trazendo as pessoas para conhecer um pouco mais das palestras que você tem promovido. Me conte como é que funciona aquilo ali, como é que você convida as pessoas. Fala para mim. Cida, o trabalho tanto da Empório Cultural como do Rio Preto Shopping é uma coisa assim, que na minha carreira começou lá no Sesc. Quando o Sesc abriu aqui, eu trabalhei uma época. E assim, eu sempre gostei muito dessa questão de programação cultural, digamos assim, de eventos, de estar formatando eventos. Hoje, a Empório Cultural, a gente faz um trabalho lá já faz quase 3 anos. Desenvolvemos palestras, eventos literários, lançamentos de livro. Quando o Gabriel me chamou lá, ele falou, a gente sabia, eu falei para ele que na realidade assim, esse trabalho é um trabalho de formiguinha, que depois de médio prazo, as pessoas iam começar a comentar e a Empório ia virar referência. E na realidade a Empório está se tornando referência nessa área. Hoje em dia, quando você pensa em lançar um livro, pela questão da visibilidade, você pensa na Empório Cultural, você pensa no Rio Preto Shopping. A questão das palestras é assim, você tem que passar conteúdo para as pessoas. Hoje em dia eu acho que assim, Rio Preto está numa fase muito boa de cultura, diferente de há 15, 20 anos atrás, quando o Sesc começou aqui. Hoje em dia tem muito mais gente fazendo cultura, promovendo eventos, que eu acho lindo, maravilhoso, ótimo. O SESI, Fred Navarro, o próprio shopping, muita gente promovendo cultura. E esse é o objetivo, tanto da Empório Cultural como do meu trabalho no Rio Preto Shopping. Promover cultura, passar informação, passar conteúdo. E principalmente pegar o que tem de bom em Rio Preto e tá mostrando isso. Na questão do Rio Preto Shopping, a gente está mais focado na parte artística, né? Artes plásticas. A maioria dos eventos que eu fiz lá até hoje foram nessa área. Mas em janeiro a gente vai fazer um de anime, por exemplo. Que já é uma, assim, não deixa, é uma coisa cultural, porque é um nicho, né? Hoje em dia o público jovem, adolescente, gosta demais, tem um público grande se formando nisso, que divulga a cultura japonesa, que é uma coisa que também no Brasil dos últimos tempos tem se alastrado, né? E é uma novidade, que hoje em dia alguns poucos lugares em Rio Preto fazem, e que a gente vai estar implantando no Rio Preto Shopping. Nessa área a gente trouxe há 2, 3 meses atrás um evento muito bacana, que para o ano que vem a gente pretende estender, que foi uma parceria com o MASP de São Paulo. A gente trouxe um restaurador, na realidade um especialista, para falar disso. Agora para 2015 a gente pretende fazer alguns salões lá, com a presença de pessoas de fora, para estar assim, na realidade enriquecendo, acrescentando, sabe? Na época, alguns artistas plásticos parabenizaram pela iniciativa, né?
E assim, acharam muito bacana essa novidade. Na realidade, assim, eu acho que os dois trabalhos têm muito a ver com isso, de trazer coisas novas para Rio Preto. Coisas que ainda são pouco divulgadas e ainda são pouco exploradas, mas que tem um público bacana e que hoje em dia consegue ter esse acesso, né? Pois é, mas, Soraya, a gente não poderia terminar nosso bate-papo, aliás, um super bate-papo gostoso, sem você falar um pouquinho de você, da sua vida particular, porque às vezes as pessoas, tem gente que não gosta muito, eu adoro. Uhum. E você tem uma filha, hoje a tua filha está com quantos anos? A Giovana está com 13 anos, na realidade eu tenho. Passou rápido, não? Nada como a gente ter filho para ver o tempo passar, né? Para sentir, às vezes a gente não sente. Quem percebe mais são as pessoas de fora. É verdade. Hoje eu tenho uma filha de 13 anos, a Giovana, que foi assim, uma experiência fantástica na minha vida. Acho que a maternidade é uma coisa que faz a gente enriquecer muito, não é? Não só a maternidade, como pro lado do pai também, né? Você muda a vida depois que você tem um filho, né? Tem uma enteada, a Gabriela, que tem 15, vai fazer 16. E elas se dão bem as duas? Viraram irmãs. Que máximo! São 4 anos de convivência que eu tô com o Marcos, né? A Gabriela é filha dele. Sim. Mas as duas se dão assim melhor do que se fossem irmãs de sangue. Que máximo! Agora vem cá, Soraya, o Marcos hoje te ajuda muito, né? Então, o Marcos eu conheci na RPTV porque ele sempre trabalhou nessa área de produção de áudio, né? Foi tecladista, é tecladista, faz 25 anos, aliás, um excelente músico. E sempre assim teve muita facilidade com tecnologia. Então hoje a gente agregou na minha empresa, que eu já trabalho, que já existia, né? Existe há mais de 15 anos, a Pericoco. Hoje a gente agregou essa parte de tecnologia. Que legal. Tanto na questão do áudio, que a gente não está trabalhando muito, mas muito com relação à internet. A gente está fazendo uma coisa hoje que aqui em Rio Preto, assim, as empresas estão buscando muito, que é mídia social, programação de internet, busca no Google, enfim, é uma série de coisas ligadas à comunicação web que a gente está desenvolvendo. E boa parte disso é o Marcos que desenvolve, né? Que legal. Mas, Soraya, a gente, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, eu tenho aquele bate-papo rápido. Tá. Você tá pronta? Vamos lá. Uma mania. Mania de ler, de comprar livro. O que não pode faltar na sua mesa? O que não pode faltar na minha mesa? Eu acho que uma coisa que eu gosto muito é queijo e vinho. Ai, que delícia. Uma viagem inesquecível. Uma viagem inesquecível. Eu acho que é a que eu vou fazer agora no final do ano. Que a gente vai para Buenos Aires. Ai, que delícia. E se não fosse você, quem você gostaria de ter sido? Se eu não fosse eu... É difícil essa pergunta, mas eu acho que se não fosse eu gostaria de ter sido o Jung. Eu gosto muito da área de psicologia, de comportamento, e eu acho que esse cara é um cara assim, que eu tenho muita admiração, muito respeito. E se você ganhasse milhões na loteria, o que você faria? Eu faria um monte de viagens, mas eu ia continuar fazendo tudo que eu faço. Sim. Porque eu me vejo assim, para mim é impossível não ter uma atividade, não... Você se realiza fazendo tudo isso, né? Eu me realizo bastante. Que bom. E o que você acha que falta em Rio Preto? O que eu acho que falta? Eu acho que falta mais cultura. Mais cultura que eu falo no sentido assim, mais opções de atividades diferenciadas na área cultural. Não só... Eu sei que essa região é uma região muito assim, rural, sertaneja e tal, mas eu acho que a gente tem que ter mais opção de cultura. E se você tivesse que voltar no tempo, que época que você gostaria de voltar? Olha, eu gosto muito da década de 1940. Não vivi,
Mas assim, tem uma nostalgia muito bacana, assim, pela questão da história, pela arquitetura, pela música. Eu gosto muito desse glamour. E o que você mais aprecia nos seus amigos? O que eu mais aprecio? O que eu mais aprecio nas pessoas, na realidade, é a sinceridade. Honestidade. Eu acho que isso é uma coisa que merece ser enaltecida, porque hoje em dia está meio difícil. E uma saudade? Uma saudade da minha avó, que me ajudou com a qual eu fui criada, né, e que já faleceu há algum tempo também. E um sonho de consumo? Um sonho de consumo? Um sonho de consumo acho que é Paris. Ai, que delícia. que também é um sonho de consumo bem fácil de ser realizado, hoje, né? Muito fácil para viajar, sim, né? Sim. E o que é sagrado para você? Família. Família, com Soraya, certeza. foi uma delícia falar com você. Eu que Passou agradeço. muito rápido, mas quem sabe um dia você pode voltar contando mais novidade aqui para nós. Com certeza. Eu agradeço muito a amizade que você tem por mim e tenho certeza de uma coisa: essa amizade vai ser muito longa, porque você é uma pessoa sincera, uma pessoa humilde. Eu aprecio muito a humildade das pessoas, porque existem certos profissionais que começam um trabalho, já olham para você por cima. Eu acho isso horrível. E infelizmente nós temos aqui em Rio Preto. Você não, você é de igual para igual, e a gente está sempre torcendo para que você seja muito feliz ao lado da sua família, viu? Muito e é obrigada. isso aí, gente. O programa de Cara com Caran termina por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados durante toda a semana aqui no canal 26 do Net Cidade, porque sempre eu vou trazer um convidado especial para mim e com certeza será também para você.